O evangelho de hoje é de São Lucas, o capítulo 6, o versículo de 6 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu no dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Havia aí um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iam curá-lo em dia de sábado. E assim encontraram motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderia fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Shabá, o sábado, é considerado e é o dia de Deus, o dia daquele que construiu, criou o mundo e no sétimo dia descansou. Descansou, descanso é fundamental para todos. Então, por isso, aqueles que viviam o judaísmo viviam profundamente o sábado como dia dedicado a Deus. Para nós, claro, houve uma mudança por causa da ressurreição de Cristo. Os evangelhos trazem bem claro para nós, no primeiro dia da semana. E então, por isso, eles celebravam, o dia do Senhor, no caso do judaísmo, o sábado. No caso de nós, os cristãos, no domingo, é dia de encontrar em comunidade, de ir à igreja, de celebrar, de rezar, viver a Eucaristia, escutar a palavra, alimentar-se dela. E então, por isso, era esse momento também do encontro com as pessoas, de partilhar a vida, de partilhar o amor. E então veja que a pessoa estava doente, tinha uma mão seca. E Jesus, então, ele, segundo a lei, não podia nesse dia cuidar de ninguém. E então veja que Jesus, ele cura o homem para dizer o seguinte: Deus está ao lado e junto daqueles que mais precisam, que mais necessitam, os sofredores, os mais pobres, os doentes. Significa o seguinte: quando a gente ouve isto, pergunta, mas e os outros? Então está desprezado? Não, os outros estão bem. Então quando está bem, a gente de fato segue a vida para manter o bem. Mas quando alguém está necessitado, a dedicação maior é a este. Talvez uma das explicações mais conhecidas e que mais a gente compreende é numa família onde tem 2 ou mais filhos. O pai e a mãe cuidam de todos eles, mas se um deles tem uma necessidade, uma doença, ou qualquer coisa assim, o que o pai e a mãe vai fazer? Cuidará profundamente, dedicar a este que necessita. Abandonou o outro? Não é abandonar, o outro está bem, não precisa. Então, por isso, é necessário cuidar bem deste para que ele volte a viver bem. É a questão da ovelha perdida, deixa 99 e vai uma ao encontro. Mas veja que a ligação está com a questão da lei. A lei está para os fariseus, as leis, doutores da lei, as leis estavam acima da palavra, acima de Deus. E por isso então a lei era para escravizar, era para fazer as pessoas sofrerem. Então o evangelho de hoje nos diz a ação de Deus, a mão que gera a vida, a mão que constrói, a mão que refaz o ser humano por dentro, a mão que nos transforma e nos ajuda realmente a viver profundamente o amor e a paz. Por isso, então, veja, o homem
também pela situação que se encontrava, ele era excluído. E Jesus o que faz? Chama para o meio, convoca para fazer parte da assembleia. Isso é importante. Então, a você que tem algum sofrimento, a você que talvez vive profundamente em seu interior algum sofrimento, coragem, o Senhor está convosco. Você não está eliminado à margem, mas o Senhor te convoca para o centro, para a comunhão, para o amor, para a paz. Que Deus te abençoe, que te guarde força e coragem para que você possa continuar. O Jesus está conosco, Ele nos ajuda a viver profundamente esta experiência de Deus que está na nossa vida, que nos impulsiona para a construção do mundo novo de paz e de fraternidade. Por isso, então, juntos, vamos pedir a mão de Deus que nos abençoe, nos fortaleça e nos faça seguir sempre os seus caminhos. Amém.